Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio aqui do Mapcast e hoje o nosso convidado é o Paulo. O Paulo, eu quero que ele fale tudo que ele é, tudo que ele faz, todas as empresas que ele tá à frente aí, porque é um currículo gigante. Paulo, seja muito bem-vindo ao Mapcast. Me conta um pouco aí quem é o Paulo. Conta pra galera quem é. Prazer todo meu. Uma honra estar aqui contigo e poder, de certa forma, tomara que contribuir de alguma maneira para vocês aí, né? Vamos lá, né? Eu costumo dizer, sempre quando eu tô dando treinamento, palestra, que eu não preciso nem criar quebra-gelo. Basta eu contar o meu nome inteiro, né? É Paulo Alexandre Paes de Andrade Pedrosa de Oliveira Júnior. Então, então esse sou eu. E vou contar um pouquinho, na verdade, uma curiosidade, né? Quando eu tinha 4 anos, Marisa, né? Muito novo. A minha família inteira já sabia o que seria, porque a gente ia daqui até Matinhos, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, eu vim por 2 meses de idade para cá, então Curitiboca. Sou muito mais curitibano do que qualquer outra coisa. E quando a gente ia para Matinhos, qualquer lugar perto, eu ia narrando futebol literalmente durante todo o percurso. Você consegue imaginar uma criança jogar pela janela, né? E não deu outra. Fui fazer graduação de rádio e televisão. E já com a minha faculdade inteira, não precisa pagar R$1 a faculdade que a gente fazia. Faça como Alex Júnior, estude na faculdade e tal. E a gente fazia a permuta e assim foi. E comecei a narrar futebol. Mas antes disso, tiveram programas também de ouvintes atendendo, com música. Programas onde eu fazia cartas de amor no mar. Você já imaginou que coisa boa? É, o passado. Era os aplicativos de namoro antigamente. Isso. Como se fosse um aplicativo de namoro. Eu lembro que eu ficava com os 2 dedos aqui, porque não tinha, né? Uma rádio menor. Tava começando com os 2 dedos no áudio, tocando uma Celine Dion, aí eu abaixava e falava, Soraya, que saudades de você. E aí eu aumentava. E essa rádio, olha que interessante, essa rádio era uma rádio comunitária na época. E por que comunitária? Qual que é a diferença? Às vezes o pessoal não sabe a diferença de uma rádio comunitária para uma rádio normal. Comunitária significa que ela não pode ter um patrocínio, no máximo um apoio cultural. Né? E é uma rádio menor, com um raio de alcance ali de 1,5 km, ela ficava ali na região do SIC, perto do Capão Raso. Eu gostava tanto de futebol, que tanto insistia ali na rádio, eles lançaram o futebol, só que a gente só transmitia o futebol amador naquela época. Né? E o futebol amador aqui de Curitiba, para quem não sabe, é muito forte, é um dos mais fortes do Brasil, tem estádio e torcidas, eles são bem organizados aqui. Só que a gente quis fazer, como acontece com uma rádio famosa aqui em Curitiba, que é a Rádio Transamérica, a gente quis fazer algo mais parcial. Ao invés de fazer os clubes de futebol de Curitiba, a gente pegava o time do Capão Raso e adotou aquele time. Só que a Transamérica vai narrar para torcer para o Curitiba, para o Atlético, para o Paraná, em um estádio de futebol profissional, com uma cabine, toda a segurança. A gente resolvia fazer isso no estádio de futebol amador, onde a gente estava narrando dentro da torcida. Então imagine você, nós em Santa Felicidade, Capão Raso e Trieste, uma rivalidade danada. E aí eu lá no meio da torcida do Trieste, saía gol do Trieste, gol dos caras. Os caras queriam me matar. Bem parcial mesmo. Mas foi assim, foi muito legal, né? E aí já começou a aparecer como falar inglês é importante. Vou fazer um link importante aqui. Eu lembro que antes da Copa de 2014, e aí eu já estava numa rádio maior, uma rádio AM, mas transmitindo futebol profissional. Né? E eu ficava ali atrás do gol, na Arena da Baixada. Eu lembro que isso foi em 2013, um pouquinho antes da Copa do Brasil. Tinha uma equipe, o Brian Barnes, tem até hoje uma reportagem, que ele veio aqui para o Brasil e queria conversar com a imprensa brasileira da nossa expectativa da Copa, que seria no nosso próprio país. E o que mais me espantou é que ele conversou, e ali tinha repórter de emissoras gigantescas, inclusive de televisão. E ele queria conversar com alguém. E todo mundo saindo pela tangente, indo para cá, ninguém queria conversar com ele. Ninguém falava inglês. Aquilo fiquei olhando e falei, não acredito nisso, né? Eu falei, Brian, you wanna talk? We can talk, né? A gente pode conversar. Aí ele veio, a gente fez uma entrevista, eu dei ali a minha previsão do que seria a Copa do Mundo, na visão do brasileiro. Aquilo chamou a atenção de uma das rádios maiores que tinha em Curitiba e que me chamaram para participar dessa rádio algumas semanas depois, né? E ali foi só uma amostra muito curta de como que o inglês abre a porta da nossa vida, né? Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais, vocês já vão entender aí a trajetória que foi sendo migrada da área da rádio para a área de idiomas também, né? Mas é interessante, quando a gente começa a pensar, né? Porque às vezes como beber água faz bem, comer vegetal faz bem para a saúde, a gente acha que o inglês é importante, mas fica um pouco intangível, fica um pouco longe. Quando a gente começa a encarar casos reais e ver de perto a diferença que aquilo faz na vida da pessoa, quanto que aquilo realmente leva de um nível melhor, profissional, intelectual, se aproveita uma viagem, é um absurdo. Até e aí viagem, né? É um absurdo, sim. Dá para viajar sem inglês? Claro que dá. Você vai lá, naquele restaurante famoso, faz o número 1, você vai comer um hambúrguer, não tem problema. Ano.
Vai pedindo assim. Exatamente, mas eu tenho tanto amigo que foi para Nova York e eu teve a oportunidade de morar lá, vou contar isso, e amo aquela cidade, e gente, nossa, eu fui e não gostei muito, foi na Broadway, fui, mas achei tão sem graça. Que? Você achou a Broadway sem graça? Não entendeu nada que o cara falou? Exatamente, então você tá lá, mas não tá. Qual que é a graça de você não aproveitar 100%? É outra experiência, não tem como, né? É outra experiência, você ir para os Estados Unidos provavelmente falando inglês. Não faz, nossa, total. Isso que é meu sonho, aprender inglês. É minha meta, eu vou aprender. Te dar umas dicas hoje aqui pra você chegar lá. Vamos chegar lá. E aí foi isso, foi muito legal. Comecei muito cedo como locutor esportivo, isso aí era 17, 18 anos, né? E aí eu tive uma oportunidade, né, de morar fora do país. Como isso? De morar fora do Brasil, né? Eu tenho uma irmã de criação. A história dela, inclusive, é incrível. Um dia ela tinha que escrever um livro, assim, né? Ela tem uma história muito bonita de vida, né? Ela tinha uma... Vou contar rapidamente, porque vale a pena contar. Eu sempre falo, você tem que escrever um livro, né? Ela tinha uma situação muito pouco privilegiada quando a gente morava no Rio de Janeiro, não era nem nascido. E olha como o destino, ele mexe com a nossa vida de uma forma que a gente nem imagina. E ela pediu ajuda na casa da minha mãe em determinado momento, há muito tempo atrás, foi acolhida. E não somente teve ajuda, mas ficou dentro de casa. Então você ajuda aqui, ajuda colar, daqui a pouquinho, quando foi ver, era da família. Quando ela chegou com 16, 17, ela gostava de correr, competir, corria. E com seus 17, 18, eu não vou saber precisar a idade, ela ganhou uma competição importante aqui e foi competir lá em Nova York. Na Maratona de Nova York. Chegando lá, se destacou lá. Hoje ela é casada com um executivo de uma multinacional, mora do lado da Gisele Bündchen, lá em Boston, numa casa gigantesca, absurda. Então a história dela é maravilhosa. É de arrepiar. E eu tive a oportunidade, quando eu tinha 19 anos, de morar na casa dela. Eu achava que eu ia morar na casa dela, na verdade. Porque não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos tem muito pouco ônibus. E eu não podia dirigir, não tinha carteira para dirigir lá naquela época. E eu fui com qual objetivo? 19 anos de idade, meninão toda a vida, eu queria aprender, melhorar o meu inglês, porque eu já tinha aprendido muito aqui jogando videogame, então eu já tinha um inglês bem avançado, mas eu queria deixar ele próximo de um nativo. E aí eu tive essa oportunidade. Então eu pensei assim, quanto mais eu trabalhar nos Estados Unidos, quando eu estiver morando lá, mais eu vou ter contato com nativos, mais eu vou falar com americanos, logo mais eu vou evoluir meu inglês e ainda vou ganhar o meu dinheirinho em dólar que eu tanto queria lá para poder fazer meu pé de meia, né? E aí eu levei isso muito a sério. Porque eu comecei a trabalhar num posto de gasolina, eu lembro que eu abri o posto de gasolina às 6 da manhã e eu ia até 1 da manhã, 2 do dia seguinte. Então a gente tá falando de trabalhar 18, 19 horas seguidas, né? Isso com 19 anos, com aquela energia na época, eu conseguia fazer isso tranquilamente, né? Deus. Mas por que é legal? Porque eu não sei se eu faria aquilo naquela idade, a mesma função, a mesma tarefa no Brasil. E hoje eu tenho uma filha de 4 anos e a Manu, meu tesouro. É cópia, né? Ali não tá nem de DNA, já tá na cara. Não precisa. Manu não precisa, não. E aí eu digo assim, poxa, eu quero tanto que ela tenha essa oportunidade, porque a gente começa a perceber que não tem profissão melhor do que a outra, não tem... todo mundo tem a mesma dignidade, tem a mesma importância. E quando o brasileiro vai lá para fora e começa a fazer aquilo que aqui se chama de subemprego, trabalhar como um garçom, como eu fui, tirar neve da frente de casa, como eu tirei de lá, jardinagem, como eu fiz, ou trabalhar num posto de gasolina, isso edifica tanto, faz a gente perceber. E eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência em algum momento, porque a gente começa a olhar para os outros de forma igual. Hoje eu vou conversar com um garçom, faço questão de perguntar o nome dele, né? É uma pessoa que está ali, que tem família, né? Que precisa, que merece ser bem tratada. Com certeza. Né? E a gente acaba se perdendo um pouco nisso, sabe? Então eu tive essa oportunidade de morar lá fora e trabalhar nesses empregos. E quase que... Tinha dia que, como eu falei, que dava quase 20 horas num dia só. Só que como nos Estados Unidos não tem ônibus, vou linkar a história aqui. E esse local era 25 quilômetros de distância da casa da minha irmã, eu precisava ir de bicicleta. Então muitas vezes eu tinha o pico para ir de bicicleta, e aí voltava, dormia 5 horas, ia de bicicleta de novo. Só que 25 quilômetros para ir e voltar são 50 por dia. Tinha muitas vezes que eu falava, sabe o quê? Hoje eu não vou voltar não. Pegava lá um edredom no posto, dobrava e por ali mesmo que eu dormia. No chão ali? Oi? Tinha um quartinho lá da gerência, eu pegava um edredom lá, dobrava ali no chão e por ali que eu já ficava, né? E aí eu fiquei olhando, mas por que eu tô fazendo isso? E até hoje eu agradeço, que bom que eu fiz isso, sabe? Porque quando eu montei meus primeiros negócios e que eu tive que limpar o chão em algum momento, que eu tive que fazer funções que de repente quem pensa que ser empresário é aquela coisa gloriosa, só participa não, de reuniões, nada a ver, né? Rói muito osso, ainda mais no começo, né?
E a gente começa a perceber que mágico que é isso. Cada pequena experiência da nossa vida linka com a outra. E quando você vai ver uma coisa que parece que não tem nada a ver, poxa, eu narrava futebol, transmitia em rádio, parece que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas hoje me ajuda a dar as minhas palestras, a ter a oratória para meus treinamentos, a falar em público sem ter esse medo. Então uma coisa que parece que está muito distante da outra se interconecta de tal forma que cada experiência que a gente vai fazendo, se a gente tiver a sabedoria necessária, ela vai ser útil em algum momento. É muito legal a gente pensar nisso, né? E aí eu fiquei lá nos Estados Unidos, foram 6 meses, eu não queria, como eu tenho família lá, nunca quis extrapolar o limite da lei, né? Que eu queria voltar, né? E depois estive lá várias vezes, inclusive a minha família de lá vem pra cá 2 vezes por ano, um ano sim, o outro não, e minhas sobrinhas nem português falam, né? E é uma delícia, a gente adora estar com eles lá, e foi uma experiência para mim muito enriquecedora, né? Porque além de crescer como homem, né? Eu acredito, tive a oportunidade de fazer meu pezinho de meia, cheguei pra cá, pude comprar o meu carro também. Legal. Você nasceu pobre, Paulo? Como que foi? Assim, eu nasci classe média baixa. Eu cresci numa família com 5 pessoas dentro de um apartamento de 55 metros quadrados no Novo Mundo, aqui em Curitiba. Tá? A minha mãe foi muito guerreira, porque quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 meses de idade, Marissa, em São Paulo. Então ela veio pra Curitiba, literalmente, com uma mão na frente, outra atrás, sem suporte nenhum do pai, com 3 filhos pequenos. E foi pra São Paulo também? Ela veio direto pra Curitiba, a princípio. Depois eu fui morar em São Paulo, mas ela veio direto pra Curitiba. E aí ela foi estudiosa, passou num concurso da prefeitura, num estado, ela era diretora de escola municipal e estadual. Legal. Trabalhava manhã, tarde e noite. Né? E aí fiquei muito com a minha avó, que deu um auxílio aí, minha avó-mãe, que me auxiliou em toda essa criação. E é interessante, né, como... Hoje, graças a Deus, meu irmão aí, CEO de empresa grande, né? A minha irmã com várias empresas em São Paulo. Eu posso dizer que, graças a Deus, estou prosperando bastante na minha vida também. E todos eles crescendo numa família extremamente humilde, né? Ou seja, o que a gente pode dar de melhor para os nossos filhos? Não é um carro, é valor, é educação, é cuidado, é carinho. Mas vamos lá, porque eu falo demais aqui, se deixar. Volta lá. E aí eu voltei dos Estados Unidos, então, isso com 19 anos. Né? E num primeiro momento eu tentei, aí que é a parte interessante, né? Eu já estou há muito tempo, já estou há 18 anos na rede Influx English School. Hoje eu sou o COO, né? O Chief Operation Officer, que é o diretor de operações dessa rede, que é uma holding com 3 empresas, entre elas umas que eu sou sócio, eu vou contar na sequência. Mas vamos começar a história do começo, olha que interessante. Como você foi parar na Influx? Quando eu tentei entrar na Influx no primeiro momento, eu não consegui. Isso foi em 2005. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, meu inglês estava super fluente, muito, muito bacana. Você entrou querendo dar aula? E eu queria ser professor. Ah, você queria ser professor. Exatamente. Então eu tentei, até esse dia eu estava conversando com a franqueada do bairro onde eu tentei entrar, falei, você não me selecionou naquele... Ele falou, não, mas não era eu. Eu falei, então tá bom, então era outro dono. Eu brinquei com ela. E aí eu tentei passar pelo processo seletivo e não consegui entrar. Porque a régua para conseguir ser professor da Influx é diferente, né? E aí o que me chamou a atenção? Mas, poxa, se eu estava passando um processo seletivo de quase todas as escolas da cidade, por que na Influx não... Eu fiquei... fiquei... Uma coisa, exatamente. Só que não deu certo. Então eu comecei a dar aula, não vou dizer obviamente o nome aqui, em outra rede de idiomas muito grande no Brasil também, né? E ali eu fiquei 1 ano dando aula. Quando você dá aula, se estuda, você precisa se preparar. Eu acabei evoluindo um pouco do que precisava para ser um professor. E aí depois de 1 ano eu tentei dar aula na Influx de novo. Mas por que essa fixação? Porque eu sempre conheci muitos amigos que falavam do método e eu acreditava naquilo, eu queria trabalhar ali, não era numa escola de inglês, era naquela escola de inglês. Seu sonho era trabalhar na Influx. Isso aqui eu nunca não tinha conseguido. Depois de 1 ano, fui fazer o teste de novo e aí deu certo. Passou. E aí começa uma história que eu gosto de dizer que é tudo de 2 em 2. 2. Olha lá que interessante. Comecei sendo professor na escola de inglês do Pinheirinho. E eu brinco que no começo é como se eu jogasse no Palmeiras pela manhã e no Corinthians pela tarde. No Atlético pela manhã e no Curitiba pela tarde. Porque eu dava aula na Influx e também nessa outra escola simultaneamente. E foi aí que eu comecei a acreditar e tatuar, de verdade. Assim, criar o sangue verde que a gente diz na nossa empresa. Porque eu tive a oportunidade de dar aula para 2 turmas diferentes com o mesmo professor. Só que... profissional que eu sempre gostei e prezei de ser, eu usava o método da forma que me ensinaram. Então, na Influx eu ensinava desse jeito, na outra escola eu ensinava daquele outro jeito. Em 6 meses, eu comecei a perceber que os alunos da Influx se comunicando, mandando super bem, e os outros, que eram o mesmo professor, estavam lá no verbo to be começandinho ainda.
né? E esses caras aqui com 2 anos quase se formando, e esse pessoal aqui ia demorar 6 anos para se formar. E aí chegou uma hora que eu pelo menos não consigo continuar fazendo muita coisa por muito tempo se eu não acreditar naquilo, se não der brilho no olho, se não sair um sorrisinho bobo de canto de boca que mostra que você tá apaixonado por aquilo. Aí eu pensei, sabe o quê? Chega dessa outra escola aqui, comecei só a dar aula na Influx. E aí o pessoal me deu 17 turmas, eu trabalhava manhã, tarde, noite, dando aula igual um louco ali. E aí foi tudo de 2 em 2. 2 anos dando aula de inglês, chamei a atenção da escola, 2 anos virei o coordenador pedagógico da escola. Eu lembro até hoje o número que gravou na minha cabeça. A escola tinha 417 alunos lá no Pinheirinho. Até hoje tem uma escola linda, um prédio lá lindo no Pinheirinho. Uma das franquias das 13 que tem a Influx aqui em Curitiba, né? Franqueada? Oi? Franqueada lá. Ali é um dos próprios, um dos diretores fundadores da marca que é dono dessa escola. Legal. Né? E tinha 417 alunos como eu comecei como coordenador pedagógico. 2 anos depois do trabalho, tinha 820 alunos já. A escola dobrou, né? E eu lembro de um evento até hoje, assim, como se fosse... Agora há pouco, eu não vou nem dizer como se fosse ontem, como se fosse há 15 minutos atrás. A gente fazia, o que a gente percebeu? Que o grande diferencial sempre da Influx para fazer as pessoas falarem mais rápido sempre foi o método de ensino, né? Que eu não preciso de 5, 6 anos. Quanto tempo? A gente está falando aqui, quem tem pressa e quer fazer intensivo com regular, 1 ano e meio. Quem quer fazer mais tranquilo, 2 anos e meio. Tá? Paulo, tem inglês em 4, 5, 6, 7 meses? Para quebrar um galho tem. Para falar fluente não existe milagre, não existe aquela pílulazinha, né? 1 ano e meio. Fazendo bem feito lá perto ali. de casa, hein? Acho que eu vou me matricular já. Eu sou suspeito. Já vendeu, já. E olha que não era nem ideia, hein? E aí me ajuda aqui, a hora que eu tava aqui. Tava falando o evento que eu lembro aqui como se fosse ontem. Só que eu sempre fui coordenador pedagógico, mas eu pulei uma parte da minha história que eu já vendi carro, vendia banda larga, sempre gostei muito de vender. Eu sempre acreditei que todo mundo tem que ser vendedor em algum momento da sua vida. Em todos os momentos, na verdade. Todo mundo tem que ter uma dose de venda. Quem não sabe vender, tem uma vida, eu costumo dizer, bandida. Não consegue nem escolher o restaurante que vai, porque os outros sempre escolhem por ele, porque não consegue argumentar. Eu digo que morre solteiro quem não sabe vender, porque não sabe nem se autopromover, né? Quem não consegue vender, a diferença de um médico para um médico vendedor, e nada contra quem é somente um médico, é que o médico vai ser médico a vida inteira, o médico vendedor vai ser o dono do hospital. Então, quem acha que venda é uma subprofissão, não dei certo na vida, então eu vou ser vendedor. Tá muito enganado, né? Eu acho que é uma das profissões mais bonitas que tem, né? E uma das que precisa de mais inteligência. O vendedor, ele trabalha com neuropersuasão o tempo todo, é incrível. Quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente se apaixona por essa área. Eu sempre gostei muito de venda, mesmo na época que eu era coordenador pedagógico. E o que a gente fazia, então? Né? Como sempre, a demanda de interessados na Influx foi muito grande, a gente é muito forte aqui em Curitiba, a primeira aqui na cidade, já há muitos anos, né? Por isso que eu também queria dar aula na Influx. 2004, eu entrei em 2006, então já faz 18 anos, e a marca vai fazer 20 agora. Vamos comemorar a nossa convenção lá em Natal, vai ser muito legal, né? Todo mundo. Oi? A franqueadora, a rede toda vai estar lá fazendo festa lá na nossa convenção. E aí, o que me chamou a atenção? Qual foi o evento que me marcou? Foi quando eu conheci o nosso CEO. Foi quando eu conheci, né, o criador do método da Influx, o nosso presidente. Foi na surpresa, foi de supetão. Eu explico. Eu estava fazendo uma apresentação comercial como um coordenador pedagógico e eu estava dando uma aula, como se fosse uma aula demonstrativa, uma demonstração do método Influx para 34 pessoas. Dentro da Isso, 34 interessados, não alunos, pessoas curiosas que estavam pensando em se matricular. Mas aí você marcou uma galera toda junto? Isso, e todo mundo ao mesmo tempo. Ah, tá. Só que tinham 35 carteiras na sala. Tinha uma que estava vaga. Uma pertinho da janela na esquerda. Eu lembro com tanto detalhe isso, né? E aí eu lembro que daqui a pouquinho eu olho pela janela, tá chegando um carrão importado lá, com aquelas luzes de neon, aquele carro. Fala, nossa, tá chegando alguém importante aí. Daqui a pouquinho bate a porta, entra o presidente da empresa. Porque mas você conhecia ele? Por foto? De longe só, era sabia algo meio inalcançável. Sabia. A hora que ele entrou, eu comecei, a minha perna tremia igual vareta. Ficou assim, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? Ele ficou sabendo que aquela nossa estratégia tava dando muito certo e foi ver o que esse negócio que esse moleque lá tá fazendo, deixa eu ver o que tá acontecendo você ali. Com quantos anos ali? Foi? Ali... Vamos lá, eu entrei na Influx em 2006, agora vou ter que revelar aqui, né? Eu entrei com 21, isso eu tinha 23, tá? Isso eu tinha 23 anos. Jovem. É, bem novinho, né? E aí eu tô dando essa aula, 5, 10 minutinhos da aula começada, entra o presidente da empresa. E eu começo, enfim, um pouco mais nervoso do que eu tava, eu continuo dando a apresentação ali do nosso método. Fato que depois de 40 minutinhos que termina essa apresentação, começou a fazer fila para fazer matrícula. Acho que naquele momento ali dos 35 a gente matriculou uns 15, fácil.
de leva. E o presidente ficou me ajudando a servir água pra galera pra esperar pra poder fazer o cadastro, porque a recepção não tava dando conta. Né? E tinha quantas unidades nessa época já, Paulo? Na época tinha um pouco menos. Depois abriu o Auer e o Pilarzinho, tinham 11, agora são 13. Tinha 11. Agora são 13. Agora chegou num limite aqui em Curitiba, já, né? E olha que interessante. E aí aquilo chamou a atenção dele. Ele conversou com um dos diretores, que é o irmão dele, que é o dono da escola do Pinheirinho, inclusive falou: acho que a gente tem que levar esse moleque lá pra franqueadora para ser coordenador não só da tua escola, mas das escolas do Brasil inteiro. Então foram 2 anos de professor, 2 anos de coordenador do Pinheirinho, e aí eu tive a missão de 2 anos de coordenador da franqueadora. Nossa. Agora, a minha missão não era mais com uma escola. Agora, na época, tinha o quê? 110? Agora tem muito mais, mas na minha época era cuidar de 110 escolas. E aí eu lembro que eu até chegava em casa muito louco, querendo passar o cartão do hotel, assim, na fechadura, porque eu ficava viajando o tempo todo. De segunda a quarta eu tava em Manaus, aí de quinta a sábado eu tava em Recife, aí domingo eu dormia em casa, às vezes, senão eu já linkava direto pra ir lá pra João Pessoa, depois, enfim. Treinando, viajando o Brasil inteiro. Então, na época que você foi pra franqueadora, tinha 11 aqui. Aqui, mas no Brasil já tinha mais de 100, mais de 100. Era uma marca muito grande, bem grande. Ah, tá. Né? E aí comecei a viajar. Só que o que foi interessante? Sempre, isso qualquer rede de franquias funciona dessa forma, tem um especialista de inglês, né? Um especialista do pedagógico, que faz a consultoria do pedagógico e a consultoria do comercial. Né? Então, viaja alguém para dar treinamento comercial, volta, vai a pessoa do pedagógico. Lembra que eu falei que eu sempre gostei do comercial? Sim. Então, acabava que eu ficava um pouquinho mais, já dava o treinamento do pedagógico e do comercial. Já fazia o combo ali, economizava uma passagem de ida e de volta. E por isso que eu acabava viajando bastante. E aí vem aqui, pessoal, talvez a primeira dica, se é que eu sou elegível, né, para dar algum tipo de dica, mas eu gostaria de dar essa, né? Primeira coisa, né? Cuide da empresa como se ela fosse sua, e um dia você vai ter a sua. Né? Eu sempre pensei e tive esse mantra na minha cabeça. Quando eu estava lá, é como se a escola fosse minha. E foi questão de tempo para que eu pudesse ter as minhas. Né? Porque depois de 2 anos como coordenador pedagógico, viajando o Brasil inteiro, vendo o case que dava certo, errado, indo a fundo, tentando entender financeiro, aprendendo muito além daquilo que em tese era a minha alçada ali, que era o pedagógico, né? Chegou um ponto que o conhecimento era tão grande sobre todas as áreas que ficou impossível de eu não querer ter minha própria franquia. E eu lembro até hoje, quando eu conto pro Alexandre, ele dá risada. É um franqueado que a gente tem em Maringá, que um dia eu fui dar treinamento na escola dele, e ele me chamou para conhecer a casa dele, fazer um churrasco ali. E ele tinha uma casa de 2 andares com palmeira, com piscina linda. E ele abria ali do lado da cama dele uma gaveta que ele jogava a roupa e numa tubulação, ia lá pra máquina no andar de baixo. Falava, meu Deus, eu preciso disso. Eu falei, eu quero ter uma franquia minha. Aí ele fiquei com aquilo. Só que ali naquele momento eu não tinha financeiramente ainda a possibilidade de ter uma escola de idiomas. A gente tá falando de um investimento de 400 mil aqui. Né? E eu não tinha possibilidade financeira de ter uma escola minha. Mas tinha muito o quê? Conhecimento em todas as áreas. E olha que interessante, lembra o Eduardo, a quem eu tenho muita gratidão, né? Um dos nossos diretores que trabalha hoje na minha frente, inclusive na franqueadora. E ele falou para mim, Paulo, eu tenho uma Pajero aqui, TR4. Você quer comprar? Eu até brinquei com ela, só se eu vender o meu corpite, né? Quer que eu compre como, amiga? Eu não tenho como, não tenho dinheiro, né? E aí ele disse, não, faz o seguinte, ó, eu faço em 60 vezes sem juros para você. Negócio de pai para filho mesmo. Até hoje eu lembro e sem juros, me emociono. Sem juros, só me pagando, né? Ele falou, cara, fechou. Aí eu comprei milzinho todo mês ali, religiosamente pagando pra ele. Acho que tava na 6ª, 7ª parcela. Eu falei, Eduardo, eu posso vender esse carro aqui? O carro é teu, você faz o que você quiser. Você vai continuar me pagando R$1.000. Aí eu vendi aquele carro, pronto, eu não tinha nada, agora eu tenho o quê? 50 e poucos mil que eu consegui vender. Bem coisa de empreendedor isso aí, né? E aí com esses 50 e poucos mil eu entrei com um sócio na minha primeira escola em Flux, isso obviamente 2 anos depois. Você vendeu a Pajero por quanto? Oi? 54, eu comprei por 60. Na verdade, ela era por 60, só que eu queria vender mais rápido para não perder uma oportunidade que apareceu. E aí eu vendi um pouquinho mais barato, eu vendi por 54. E agora, para quem não tem nada, eu tenho 54. Mas, poxa, uma escola é 400. Eu tinha pouco mais que 10% do investimento. Só que lá em Campinas, a gente tinha um franqueado, né, que tava com a escola linda, tudo certinho, só que faltava o quê? Veio o quê? Comercial nele. Então a escola já estava 2, 3 anos e sempre com 60 alunos, sempre patinando, não ia pra frente. Aí ele mesmo me ligou e falou, Paulo, eu fui lá no treinamento. E ele falou, Paulo, você não quer ser meu sócio? Eu
Falei, mas de que jeito, cara? Poxa, a escola... Não, faz o seguinte, ó. Você tem alguma coisa? Sim, eu acabei de vender uma parceira. Eu tenho... eu tenho 50 e pouquinhos mil aqui. Então tá, me dá isso aqui. E aí o restante você vai pagar com o teu trabalho aqui dentro. E aí a gente vai ser sócio meio a meio. A hora que eu cheguei em casa, não acreditei. Falei, nossa, realizei meu sonho. Agora tenho minha primeira escola. Agora sou um empreendedor. E olha só como as coisas começam a acontecer quando você entra no negócio, né? Você dá o primeiro passo de estar ali dentro, parece que as coisas começam a se desenvolver e dar certo, né? Total. Porque como que você comprar uma franquia com 54 mil, Não tem como. Uma influx é impossível, pelo menos. É só você dentro do meio mesmo. E pelo conhecimento, isso chamou a atenção dele, porque na verdade ele estava tendo um sócio que não ia ter o poder aquisitivo de colocar toda aquela grana, mas ia trazer conhecimento, ia trazer crescimento, e não deu outra. A franquia tinha 60 e poucos alunos, agora não vou lembrar o número certinho. Primeiro semestre, 150, segundo semestre, 250, 300, terceiro semestre, 300 alunos, e a escola começa a bombar. Agora, já com uma situação financeira mais privilegiada... Você foi para Campinas morar? Fui morar em Campinas, né? A minha esposa, a Mirena, foi comigo. Saiu da franqueadora? Oi? Saí da franqueadora. Nossa. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque os donos da franqueadora poderiam pensar... Poxa, eu não vou perder esse moleque aqui que tá fazendo um bom trabalho. Mas não, o próprio Eduardo foi quem fez o meio de campo, falou, vai lá para Campinas, né? Quis que eu crescesse. Até hoje tem essa visão. Quando algum colaborador meu precisa sair por uma vaga melhor, cara, vai, seja feliz. Eu quero te ver voando. Não dá para prender as pessoas. Exatamente, ninguém fica preso. E eu estaria sendo incongruente com a minha história se eu estivesse fazendo isso, inclusive, né? E foi muito legal, porque aí eu fui depois... Lembra, né? 2 anos professor, 2 anos coordenador, depois de 2 anos coordenador nacional, agora depois de 2 anos a minha primeira escola em Campinas. Depois de 2 anos em Campinas, aí eu tive a oportunidade de ir para minha segunda escola, minha segunda franquia. Aí já carreira solo, aí é uma escola minha, né? Onde eu fui abrir em Santo André, no ABC Paulista. Aí você desembolsou para comprar essa. Ali eu já desembolsei. Na verdade, menos, porque eu comprei uma escola que também não estava andando tão bem, né? Só que uma escola que eu brinco que eu só não chamei o Luciano Huck, mas teve um lar docilar lá dentro. Que eu tive que literalmente... A única pessoa que continuou foi a Edneia, ou dona Edneia, da limpeza, que eu adorava ela. De resto, todo mundo foi demitido. Mas por que, Paulo, que você demitiu todo mundo? Quando vem uma mudança, você explica essa mudança pro colaborador novo e aí você olha o rostinho dele. Tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que olham para você e falam, e agora? Tem gente que olha pra você e fala, é agora, é agora. A diferença do e agora pro é agora, né? E aí eu percebi que só a dona Edneia tinha a cara do é agora. O resto tava tudo, e agora? Não é essa a postura. A escola precisava de uma reformulação em estrutura física, em processos e pessoal. Então a gente fez literalmente recomeçou do zero. Só continuou com a logo lá na frente. E não deu outra. A escola tinha, essa eu lembro, 84, eu comprei por 84, mas depois eu descobri que tinha 45. Né? Mas não tem problema, porque já no segundo semestre ela tinha 100. Você já entendia do negócio também, exatamente. Né? Tanto faz o tanto que começou. Não estava importando. No segundo semestre tinha 100, no terceiro semestre 150, e aí quando estava com 150 surgiu uma oportunidade, que era qual? Um franqueado um pouco mais velho aqui em Curitiba, querendo já tirar o pé do acelerador, se aposentar, querendo vender uma franquia em Curitiba, que era meu sonho. Sempre ter uma Influx em Curitiba, nossa, algo inalcançável. Para ter uma ideia, uma taxa de franquia de uma Influx aqui é 10 vezes maior do que uma Influx lá fora. 10 vezes maior, praticamente. Porque aqui passa na televisão, aqui é muito forte, aqui todo mundo conhece, fala Influx é a número 1. Por conta do marketing. Exatamente, por causa da força que ficou, não do marketing, mas do boca a boca. São muitos anos com muitos alunos falando inglês e o boca a boca vai ficando tão forte. Vou fazer isso com a MAP. Aqui em Curitiba vai ser mais caro. A marca, ela cresce de dentro para fora. A marca que cresce de fora para dentro, ela tem um crescimento não sustentável. Quando ela cresce de dentro para fora, ela tem algo sustentável, né? E aí deu a oportunidade, só que eu tive que vender as minhas 2 escolas em São Paulo para comprar uma aqui em Curitiba pela diferença de preço. E não tem problema. E aí, quando a gente é positivo, acredita, e acredito muito em positividade, em pensar, porque eu precisava de que muita coisa desse certo. Imagina você conseguir vender 2 negócios desse tamanho. Qual que é a complexidade disso? Qual que era a chance de eu conseguir vender 2 escolas para conseguir comprar a escola aqui de Curitiba e não perder o timing para que eu comprasse no meu lugar? Sim. A hora que eu falei, eu falei, não vai dar certo, isso é muito... muita gente me chamava de Poliana, larga de ser Poliana. Poliana, para os mais velhos que se lembram, é aquele livro, né, da mocinha otimista, muitas vezes ingênua, que acha que tudo vai dar certo. E eu sempre tive isso muito forte, otimismo demais, né? Claro que a dose das coisas tem que ser cuidado, que o remédio e veneno depende da dose. Exatamente. Às vezes eu tive... exatamente. Às vezes tem que tomar cuidado. Eu sei como é que é.
né? Sabe bem, né? E aí a gente fica otimista demais e acaba quebrando a cara. Mas aí foi muito interessante, porque acabou que calhou de eu vender as minhas franquias de lá, comprar a minha franquia aqui de Curitiba e ainda o presidente da Influx me ligar e falar: agora que você está aqui em Curitiba, amigão, você volta para cá. E aí eu comprei aqui de Curitiba e voltei agora para ser gerente nacional da franqueadora aqui em Curitiba. De vendas daí, agora já na parte comercial. Virei a casaca, né? Na parte de vendas. Você comprou a unidade aqui em Curitiba como franqueado. Exatamente. Daí você já voltou para ser gerente geral. E franqueado ao mesmo tempo. Então eu era empregador e empregado ao mesmo tempo. Porque para mim é sempre transcender o dinheiro. Se eu fosse pensar só financeiramente, de verdade, olhando para trás agora, talvez não faria sentido eu voltar para a franqueadora. Talvez não, com certeza não faria sentido. Tendo minhas franquias prosperando, financeiramente faz muito mais sentido, o negócio é meu. Só que eu pensava assim, poxa, ali eu tô impactando a vida de um monte de gente. Eu tô criando ferramentas, eu tô realmente trazendo... Eu vejo famílias do Brasil inteiro conseguindo vender mais, ter a escola melhor por causa do nosso trabalho aqui. Então, aquilo de participar de algo maior, que é o que mexia com o meu senso de desafio. Muito mais até do que o próprio financeiro naquele momento. Né? Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2016. Aí o ciclo de 2 em 2 rompeu. A gente vai ficando mais velho, agora chega de 2 em 2, né? Porque daí, lembra que eu falei, né? 2 anos coordenador, 2 anos coordenador nacional, 2 anos primeira escola, 2 anos segunda e 2 anos a terceira. A partir daí que eu fiquei de 2016 até 2021, que foi quando eu vendi a minha franquia aqui em Curitiba, aqui do Champanhar. Não foi fácil o período da pandemia, né? Mas não foi nem tanto uma questão financeira, foi muito mais uma questão emocional. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, como foi complicado o período de pandemia, né? Principalmente, e eu consigo me colocar no lugar de quem estava lá na ponta operando as franquias. Eu também estava, de certa forma, não na ponta porque eu estava na franqueadora, eu tinha minha equipe ali. E que começa a ver o teu ganha-pão colocado em risco. Foi um momento bem difícil, de estresse, de desafiador, muito carregado esse momento, né? Tanto que eu tive um burnout terrível. Cirurgia nas costas, 6 pinos nas costas. Foi um momento bem difícil. E aí chegou um momento que eu comecei a perceber que muitas vezes as pessoas, quando nesse momento de dificuldade, né? Às vezes naquele desespero, elas se perdem um pouco, né? E para mim foi complicado, porque eu percebi algumas pessoas que eu tinha muito carinho, muito cuidado, e eu estava ali na franqueadora não pelo dinheiro, por elas. E quando veio a pandemia, começava a apontar dedo para a franqueadora como se a gente tivesse que ter um modelo de negócio pensado para a pandemia, que nunca tinha acontecido na história. Sim. Como que eu vou ter a solução para algumas coisas? Então a gente estava aprendendo junto naquele, né? E foi tão tenso aquilo que chegou uma hora que eu falei, sabe o que? Eu não quero saber de mais nada. Vou sair de tudo. Vou abandonar tudo. Não quis saber de mais nada. Aí, mas o que eu fiz? Aí surgiu a oportunidade da gente lançar uma segunda marca, que foi, acho que a minha possibilidade de continuar na rede, na verdade. Senão talvez eu não teria continuado. Depois de... Isso aí foi em 2016, eu entrei em 2004, 12 anos de marca naquela época, né? E aí foi o período que a gente montou, a gente percebeu um mundo doente, com pessoas impacientes, com muita... O burnout, que é um termo que nem se falava, começou a virar a voga cada vez mais, depressão. Então, a gente quis criar uma marca que pudesse trazer o quê? Leveza, descontração, trouxesse aconchego, trouxesse um abraço. E foi aí que a gente pensou, vamos procurar um adjetivo da língua inglesa, como era uma marca de inglês, que signifique isso, energia. E a gente chegou no adjetivo zing. Zing significa cheio de energia em inglês. E aí a gente montou uma rede de café. Tínhamos já, na época, mais de 15 anos de expertise em franchising, por que não criar uma outra rede de franquias? Só um adentro aqui. Você acha que quando você começa a entender sobre uma determinada área, você consegue fazer em outros negócios a mesma coisa ou não? A gente poderia ter aberto uma hamburgueria, a gente poderia ter aberto uma clínica odontológica, seja o que for. Quem entende... Quando a gente entende de negócio e de pessoas, o produto é só um detalhe. O que eu vou precisar são especialistas. O que eu vou precisar... Exatamente. Quem vende caneta, vende caminhão. A gente só precisou de se cercar de especialistas e dos melhores baristas do Brasil para nos passar o conhecimento específico daquela área que a gente não tinha. O técnico ali mesmo. O técnico. Somente isso. Né? Mas a visão macro, o caminho do negócio, a gestão. Eu não gosto de falar gestão de pessoas, porque a gente gera processo, a gente lidera pessoas. Né? Interessante. Né? Inclusive tem um curso, né? tem graduações de gestão de pessoas que eu já começa errada no nome já, né? Tinha que ser liderança de pessoas. Mas enfim, não vamos entrar nisso aí, vai longe também.
E aí surgiu a oportunidade de a gente criar essa rede de café, chamada Zing. Né? Começamos a pilotar e eu tive a oportunidade, então, né, de me direcionar para essa rede. E aí a gente montou também uma indústria de alimentos. Lembra que eu falei que eu tinha vendido a minha escola? Sim. Com esse dinheiro eu comprei parte junto com a franqueadora. Agora eu sou sócio da minha rede, sou sócio do meu empregador, né? Na indústria aqui pertinho, inclusive. Professor é empreendedor. Exatamente, né? Desde as escolas, porque quando você é picado pelo mosquitinho, tem alguns mosquitinhos que te picam que você não quer mais saber de largar. Esse é um deles, ó, o microfone. Quando ele te pica, é um problema largar. Né? Quando você é picado pelo mosquitinho do empreendedorismo, é difícil você querer fazer outra coisa. Mesmo ainda trabalhando numa grande empresa. Você quer empreender, você quer ter aquela emoção, quer poder mexer com a economia, mexer com a vida das pessoas. Isso é muito legal. E é muito estratégico também, né? Exatamente. Pensar. É a parte mais legal, de criar estratégia, colocar e dar errado, dar certo. Exatamente. É muito dinâmico. E foi aí que a gente montou a Chef's Factory, indústria de alimentos, que é uma indústria de alimentos de folhados finos. Eu digo que a gente percebeu também, e aí que tá, tem que empreender com cuidado, com estudo. Muita gente, por que o Sebrae diz, olha que interessante isso, 75% das empresas fecham nos primeiros 2 anos no Brasil. Altíssimo isso, E por quê? E por quê? Por falta de know-how, por falta de conhecimento. Cada erro estratégico custa dinheiro. Ah, eu levantei um drywall aqui. Ah, não, esse drywall não ficou bom, porque então tira o drywall. Já te custou R$5.000. Uhum. O tempo. Cada erro estratégico, né? E aí chega uma hora que você vai errando aqui, erra colar, e chega uma hora que o teu capital de giro vai abaixando, você não consegue mais ter fluxo e você quebra. Então, eu costumo dizer que uma empresa, ela quebra por 2 formas. Ou ela quebra, 2 formas. Ou ela quebra porque ela não está faturando o suficiente, não está vendendo o suficiente, ou porque ela quer vender mais do que ela consegue. Uhum. Que é o cuidado nosso agora. Então agora a gente está com grandes clientes no mercado. Agora não posso trazer o nome deles aqui. Mas eu já sei. Né? A nossa fábrica de alimentos está com grandes clientes. Agora a gente está tendo que quintuplicar, aumentar em 10 vezes a produção diária. A gente está falando de produzir 6, 7, 8 mil croissants num dia, pessoal. É muita coisa. É bastante coisa. E é maquinária, é transformar uma cozinha industrial numa indústria com linha de montagem. É coisa de gente grande, a gente está até meio assustado com tudo isso. Mas é muito legal, é muito gostoso, porque a gente está vendo o fruto do negócio acontecer. Só que olha que interessante, a gente abriu essa indústria em 2022. E agora, em 2024, a gente está começando a colher os frutos. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas, Marissa? Qual é? Elas desistem. Tem um livro que eu recomendo muito. Esses dias, inclusive, a gente gostou tanto desse livro que na última convenção da Influx, eu dei uma palestra sobre esse livro do James Clear, que é o Hábitos Atômicos. Ele diz que existe algo chamado Vale da Depressão. O que é isso? A tua expectativa, imagina que a tua expectativa ela vai numa linha reta. O problema é que a vida real, isso aqui é o que você acha que você vai dar de resultado. Então, aqui no eixo X aqui, eu tenho o tempo, e no eixo Y eu tenho o quê? O resultado. Você acha que vai ser assim, ó, o resultado, logo no começo. Só que na vida real, o resultado acontece assim, ó. Significa que aqui está a expectativa e a realidade é assim, ó. Eu fico um tempão abaixo do resultado que eu estava o quê? Esperando. E quando o resultado que está acontecendo é abaixo do que eu estou esperando, as pessoas o quê? Desistem. O problema é que existe um momento, e o James Clear traz, que é o ponto de inflexão, que é a hora da virada. Então imagina que eu estou aqui, ó, vou até mostrar ali para ficar fácil. Eu estou aqui, e aí eu venho, chega uma hora que eu vou superar até a minha expectativa inicial. Só que às vezes não é no começo isso. Às vezes demora 1, 2 anos. Ou mais. Só que você não acredita, ou mais, você não acredita de verdade naquilo, o negócio não vai pra frente. E aí também a gente briga muito disso lá o tempo todo. Monte uma empresa e seja diferente no mercado. Diferenciação? Total. Vamos falar de diferenciação? Muito, muito. Eu sou fã disso, eu estudo isso todos os dias. A empresa que parar de estudar isso, ela tá fadada a um insucesso. A gente faz benchmark no mercado brasileiro de cafeterias para saber aquilo que eu não devo fazer. Ah, a rede tal tá fazendo isso aqui, que aqui é bom, então isso aqui eu já não vou fazer. Eu até posso fazer algum benchmark de uma cafeteria na Indonésia, em Taiwan, lá no Japão, eventualmente nos Estados Unidos. Legal, vou trazer alguma tendência que não tá... Aí beleza, vou até trazer uma inovação para cá. Agora eu seguir o mercado, eu tô sendo somente mais do mesmo. Né? Então, às vezes as pessoas se esquecem que o conceito
muitas vezes vale mais do que o próprio produto. A história, o intangível é o que tem valor. Como assim? Explica melhor. Vou falar então, vamos lá. Esse telefone que você tem aqui é um Apple, não é isso? Sim. Você tem aqui um iPhone, muito bacana, né? A fábrica dele está, a montadora lá em Cupertino, na Califórnia, né? Muitas das peças são feitas na China. É uma máquina, é um celular excepcional, não tenho o que dizer. Agora, o valor não está nesse aparelho aí. O valor está quando você vira ele e olha que tem uma maçã ali atrás. Porque a marca, a gente tem que entender que a marca é uma promessa. E eu conheço pessoas que eu posso falar mal do esposo dela, do filho dela, mas não fala mal do meu iPhone. Então, isso aí é um case de branding tão forte. E eu percebo como não tem cuidado, como muitas vezes as empresas elas começam sem tática de diferenciação e sem pensar em cuidar do branding. Só preocupa em faturar, porque a empresa não pode fechar, então tem que vender de qualquer jeito. Aí chega uma Black Friday e quer fazer desconto. A Black Friday é proibida nas nossas empresas. A Black Friday é institucionalização. A gente acredita nisso, que a Black Friday é a institucionalização da devastação de uma marca, né? Como que você vai convencer a pessoa que pagava 10, que agora, e que daí na Black Friday tá cobrando a 6, que agora vale 10 de novo um mês depois, né? Como que ela vai se sentir? Exatamente. Né? Enfim, dá para entrar nisso e fundo nisso. Mas quando eu falo de cuidar de branding, é cuidar do nome daquela marca. É fazer com que você se... É não pensar no jogo de curto prazo, sabe? E aí a gente percebe, o Michael Porter, na Vantagem Competitiva, num livro ele traz que existem 6 maneiras de uma empresa se diferenciar. E eu costumo dizer que o problema é querer ser tudo para todos. Então, quem quer ser tudo para todos, acaba sendo nada para ninguém. Essa é uma frase que a gente fala o tempo todo. Queira ser tudo para todos, você vai ser nada para ninguém. Por quê? Muitas vezes as pessoas perguntavam, Paulo, na Influx vocês vão ter francês? É tão bom o método, vai ter francês? Quando que vai ter italiano? Não, nem hoje, nem nunca. Hã? E francês? Não, também não vai ter. Falei, você já comeu carne japonesa numa churrascaria? Já. E é bom? Não, mais ou menos, algumas assim. Agora, vai no melhor japonês. Aquele comida japonês é boa? Você pode até ser bom, razoável num monte de coisa. Mas daí você vai ser o famoso pato. Anda mal, ele faz tudo, né? Ele anda, ele voa, ele nada, mas tudo mal. Tudo mais ou menos. Então a gente acredita no poder da excelência. O Michael Porter fala que existem 6 maneiras de uma empresa se diferenciar, se posicionar. Por excelência no produto e no serviço. Essa foi a que a gente escolheu, não significa que é a correta, mas foi a que a gente escolheu para nossas empresas. Por experiência do cliente, que é o que a Apple escolheu para si própria, a experiência que a Apple traz, né? Por valor agregado, empresas como o Polishop, compre isso e ganhe isso aqui também, né? Por conveniência, um Bradesco, o Bradesco sempre ao seu lado, ou eventualmente ali um Ipiranga, tem tudo lá, por conveniência. Ela pode se diferenciar por branding, que é o que uma Nike faz. Já viu a propaganda de uma Nike? Compara a propaganda da Nike com um tênis aqui do Brasil. Primeiro que geralmente está no intervalo de um Super Bowl, que é milhões de propaganda que eles investem, e aí fica lá 1 minuto, atletas correndo para lá e para cá. E geralmente é aquela propaganda que mexe com a tua emoção. Você quer chorar às vezes no final, e no final eles separam 1 segundo da propaganda para vir, nem se dão ao trabalho de falar Nike, tá? Aí eles mostram um Czinho e escrevem assim, ó, just do it. Né? A gente tá dando treinamento, a gente mostra um vídeo de uma propaganda Nike com o LeBron James, que é um jogador de basquete, um dos melhores do mundo, que devolveu a autoestima para Cleveland, Ohio, o estado de Cleveland, a estado de Ohio, Cleveland, a cidade em si, muitos anos, nunca tinha ganho um título nacional. É um lugar que baixa a autoestima nacional. E pela primeira vez, o LeBron conseguiu trazer. Eles fizeram um vídeo, Nike, de 1 minuto, que toda vez que eu assisto eu me arrepio, eu fico com vontade de chorar quando eu vejo aquilo lá, porque eu não mais morei nos Estados Unidos e sei o que aquele pessoal passava, quão forte foi, é muito forte emocionalmente. No final só tem um Nike, just do it. Então a 5ª forma de se diferenciar é por branding. Eu quero que você me escolha porque eu vou dar status pra você. Eu quero que você me escolha porque a minha marca diz por si só. Que é quando a gente vai ver na Copa do Mundo. Aqui, se eu mostro um M amarelo, eu preciso falar mais alguma coisa pra você? Eu preciso dizer que o hambúrguer é bom? Não, porque você já comeu 1000 vezes. Eu preciso dizer que o Natal vem vindo o Natal. Eu tô falando de qual refrigerante aqui? Não tem jeito. A gente já lembra da Coca-Cola, né? Mas para chegar nesse nível é um trajeto, é um percurso. A gente ainda não chegou nesse nível. E tem isso como branding. Nossa ideia é mostrar nossa logo ali
da Influx e virar referência no Brasil. Essa é a nossa visão, referência de qualidade no Brasil inteiro. Ou do Chef's Factory também, referência de... É fazer o teste do Uber, que eu chamo. Tem muitas vezes que eu vou viajar no Brasil aí, dando treinamento, às vezes procurando fornecedores, e aí eu gosto de fazer o teste do Uber. Como que é eu chego pro motorista e pergunto assim, amigão, eu tô querendo mudar pra cá, eu queria trazer a minha família toda, eu queria colocar meu filho aqui para estudar inglês, né? Só que eu queria não, nem me interessa quanto que é a escola, mas realmente precisa aprender, tem que ser boa, tem que dar resultado. Qual que você acha que é boa aqui em Londrina? Cara, vai na Influx. E às vezes eu fazia esse teste e falava pro franqueado, ó, parabéns, fiz o teste do Uber com 4 motoristas, todo mundo falou Influx. Que legal. Ou cuidado, fiz aqui e ninguém falou tua marca. Então significa que você não tá fazendo um trabalho tão legal. Que é o quê? Como que você tá sendo visto pelo outro. Porque é tão enganoso isso, todo mundo acha que tá entregando excelência. Teve uma pesquisa do New York Times que conversou com donos de restaurantes de Manhattan, né, do centro de Nova York. No 85% acreditava que entregavam um nível de excelência nota 9 e 10. Só que daí eles não sabiam que esse mesmo jornal conversou com o cliente dos mesmos o quê? Restaurantes. 5% achou a mesma coisa. Então, às vezes a gente tem que ver qual que está sendo a jornada, a experiência real do cliente. Eu estou entregando de verdade? Sai um pouquinho da cadeira de gestor e se coloca na cadeira de cliente. Você compraria aquilo várias vezes? Realmente você está entregando ou você acha que está entregando? Porque a gente às vezes se apaixona tanto por aquilo que a gente fica cego. Eu brinco até, né? Parece a novela da SBT, Cegueiras da Paixão. Eu tô apaixonado demais por aquele negócio que eu não enxergo mais os defeitos dele. Aí eu olho pro meu concorrente e só começo a achar defeito. É. Teve uma vez num grupo de franqueados em São Paulo que eu fiz uma como diz a minha filha aqui, fiz uma sapequice no grupo de WhatsApp. Eu tirei foto de uma outra escola concorrente, que estava do outro lado da rua, e a escola estava fazendo captação ativa, conversando com as pessoas que passavam para fazer matrícula. Aí eu tirei foto e mandei naquele grupo. O grupo de franqueados. Que desespero! Estão matando o cachorro a grito, olha isso! Mas meteram, nossa, não precisa nem dizer nada. Aí eu deixei passar 1 semana, 2, porque eu fazia aquilo na minha escola. Aí eu pedi pro meu consultor tirar foto do Paulo, fazendo a mesma coisa, e aí eu mandei a foto no mesmo grupo. Qual que foi o resultado? Palmas, parabéns, você arrasa, é isso aí, tem que prospectar, uhul. Foto parecida, o concorrente estava fazendo a mesma coisa. O que é a cegueira da paixão? Por que ele fazendo era desespero e por que eu fazendo era tão maravilhoso? Porque eu tô cego. Eu só acho que a minha marca faz algo de bom. Eu só acho que a minha marca tem coisas positivas. Verdade. Né? Será que eu sou tão bom assim? Então a gente precisa olhar de forma um pouquinho mais imparcial, sabe? Porque senão a gente se deixa levar demais, daqui a pouquinho, né? O teu cliente não tá tão apaixonado muitas vezes quanto você, e ele começa a olhar pro terreno do vizinho. Né? Faz muito sentido. É por aí. Né? Então, para ter eu acredito muito nisso, diferenciação e ter posicionamento, tem que ter claro. É quase que na cabeça de cada colaborador da empresa, a cultura tem que estar tão forte, tem que ter uma espécie de filtro na cabeça de cada pessoa. Isso eu sempre falava para os professores, é o famoso treinamento de PAP, de presidente a porteiro. Eu vou fazer aquilo ali. Isso é excelente? Primeiro posicionamento nosso é excelência. É excelente? Não é. Por exemplo, eu tenho que avisar que não vai ter aula por causa do feriado do Corpus Christi. Aí eu vou lá, eu posso imprimir uma folhinha A4, branca e preta, e colocar lá na sala. Aí eu pergunto, isso aqui é excelente? Isso aqui vai trazer boa experiência para as pessoas? Não, então nem começa. O que você deveria ter feito? Mandar lá para o design da franqueadora, mandar uma arte bonita, imprimir em A3, papel cochê, gramatura 300, impressão a laser colorida e colocar dentro de um plástico. Isso que o aluno merece ver. Isso é excelente. É nos pequenos detalhes. E porque é nos pequenos detalhes que a gente ou acerta e prospera, ou erra. O sucesso é a soma dos pequenos acertos. E o fracasso é a soma dos pequenos erros. Só que é tão detalhe, é tão pequeno mesmo, que a gente às vezes acaba subestimando. Bobagem. Só que uma bobagemzinha, quando vai somando com a outra, vai minando o negócio de tal forma que a gente não percebe. Mas olha, eu falei que eu falo demais, eu já tinha avisado, Marissa, né? E aí daqui a pouquinho, fica aqui eu falando aqui. Se tiver alguma pergunta, aproveita. É bom que eu não preciso nem falar, só fico ouvindo. Fica fácil esse podcast. É, né? Você falou assim, Mauro, pra mim, que tinham franqueados que não estavam performando bem, né? E você sabe que a gente tá agora no projeto de franqueadora da MAP, né?
A gente comentou alguma coisa juntos. E hoje a Influx erra menos na seleção de franqueados que tem esse perfil não comercial, uma pessoa mais pacata. Como que é hoje? Vai evoluindo como franqueadora? Total. Até porque você vai tendo mais amostra, né? A gente vai conseguir entender mais qual que é o denominador do sucesso. E às vezes é complexo. Quanto maior o negócio, nos casos de vocês é tão complexo quanto o nosso. Porque às vezes a gente pode ser simplista e dizer que o sucesso é o ponto comercial. Mas daí a gente vai ver, a gente tem N exemplos na nossa marca de um franqueado que teve que repassar para o outro porque a escola não saía daquele ponto, não saía daquele resultado. No mesmo ponto, outro franqueado, às vezes até sem reforma, bombou a escola, porque daí mudou a gestão. Sim. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo o que influencia mais no sucesso ou não de uma franquia lá na ponta, a gente começa a ficar um pouco mais sábio para fazer melhores escolhas, né? E essa escolha, ela tem que ser pautada. Eu costumo dizer, né, que o próprio Fred Mercury já no Queen falava easy come, easy go, né? No Bohemian Rhapsody. Então vem fácil demais, vai fácil demais. Tem que cuidar com a velocidade do crescimento. Porque aonde que começa uma franqueadora a se perder? Naquela ânsia de querer faturar muito e rápido demais, ela começa a ficar contagiada e quase que atraída, como uma mosquinha quando olha a luz, pela taxa de franquia. Uhum. Isso é um risco. É um risco. Por quê? Porque a taxa de franquia é uma taxa única e inicial de abertura. Mas quando a franqueadora ela começa a ficar seduzida por essa taxa, ela começa a querer abrir uma franquia atrás da outra, porque o ganha-pão dela está na taxa de franquia. Só que como o ganha-pão está na taxa de franquia, chega uma hora que o critério dela de escolha começa a ficar secundário, porque afinal de contas eu preciso vender muitas franquias por mês, senão eu não ganho. Por isso que é muito legal, eu tenho certeza que você formatou o teu negócio nesse sentido, a gente já conversou, isso que me encanta. O ganha-pão de qualquer franqueadora precisa ser a taxa periódica, seja material didático, no nosso caso, da Influx, os insumos, no caso do Zing, que a gente tem a nossa própria fábrica, no teu caso ali, Royce, seja como for, né? Mas tem que ser, por quê? Porque se não for ganha-ganha, o Stephen Covey ele fala sobre isso, ou é ganha-ganha ou nada feito. Quando tem alguma ponta solta, ela vai estourar, e geralmente do lado mais fraco. Então, qual que é o grande problema aqui? Às vezes eu estou vendendo franquia para pessoas que vêm procurar o Zing, e eu falo, você já parou para se perguntar como que eu ganho pão da franqueadora? Não. Eu achei muito legal quando você me falou isso. Ninguém se pergunta no ganha-pão da franqueadora. Uhum. E aí é um problema, porque eu tô comprando um negócio só preocupado com o meu royalty, como é que vai ser, o meu faturamento, como é que vai ser, o meu payback, o meu break-even, é ótimo isso. Só que se a franqueadora fechar, amigão, você vai junto. Se a franqueadora não estiver saudável, você vai junto. Pergunta como que é o dela, se o negócio tá bem pensado. Tem muita rede por aí crescendo à base de taxa de franquia. Não, e dando desconto no royalties. E o pior, mas o pior não é nem isso, o pior é quando é na taxa de franquia, porque a taxa de franquia é uma coisa que vem uma só. E aí, tem franqueado que reclama quando colocou uma do lado dele, a 50 metros de distância. Mas você comprou uma franquia que você sabia que o ganha-pão era a taxa de franquia. É óbvio que chegou uma hora que eles iam abrir uma do teu lado, porque eles precisam abrir. A gente que tá na franqueadora, a gente consegue escolher tão fácil uma franquia pra alguém que tá comprando, né? Porque a gente sabe onde que as pessoas enganam as outras, né? Exatamente. É muito fácil um franqueador enganar um franqueado. Exatamente. Quando você começa a estudar. Por isso que aí passa pelo limite ético. Isso, eu não sei se você se lembra nessa palestra que eu até comentei. Eu quero buscar uma franquia. Inclusive, essa palestra que você me viu lá, ela detalhes essenciais para escolher a sua franquia, né? Alguma coisa assim. Lembra na feira que a gente teve aqui em Curitiba? Por coincidência, né? Você chegou lá e te viu, oi, Marissa, aí a gente lá... E aí eu tava palestrando sobre isso. E eu falei que um dos pontos é buscar fontes imparciais. O que é uma fonte imparcial? Se eu for conversar com o teu consultor de vendas de franquia, né? Ele vai falar alguma coisa mal da sua marca? Não. Obviamente, ele vai vender o peixe dele. Se eu falar da minha franquia também, cada um vai vender o seu. Só que aí que é o problema. Quem está buscando franquia vai falar com 10 consultores e quando parece que um é melhor que o outro. Como é que eu consigo separar o joio do trigo? Buscando fontes imparciais. Foi aí que a nossa rede o tempo todo se dedicou muito. Porque se eu tenho um franqueado satisfeito, ele vai indicar outro. E aí a rede cresce de dentro para fora. Sim. Pra você ter uma ideia, metade das franquias da Influx são de ex-funcionários, mais ou menos. Que legal isso, né? Gente que cresceu dentro de casa, né? E a outra metade praticamente são indicações de franqueados, né? E aí a gente tem bastante gente que nos procura. Por quê? Pela premiação da BF.
Porque se não tiver algum órgão regulamentador, alguma instituição maior que venha regulamentar tudo isso e que venha separar o joio do trigo, todo mundo parece muito bom. Né? Sim. E hoje a gente tem muito orgulho, são 9 prêmios de melhor franquia entre todos os segmentos, né? Somando o segundo e o terceiro colocado na área de franchising, isso eu tô colocando todas as grandes marcas aqui, tá? Soma o segundo e o terceiro, dá o resultado da primeira, que é a Influx. Né? Então, por que a gente acaba abrindo franquia hoje? Porque pessoas olham para ele e falam, poxa, os caras têm tanta satisfação. E sabe como é que funciona essa satisfação da ABF? Como? A ABF, ela liga para pelo menos 60% dos candidatos se perguntando, franqueado, de 1 a 100, de 1 a 5, sendo 1 totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito, qual que é a tua satisfação com o teu faturamento? Nota tal. Qual que é a tua satisfação com o pensamento do sustentabilidade da franqueadora? Qual que é a tua satisfação com relação ao suporte? Com relação a isso? Aí faz um monte de perguntas. E aí vai ter uma média. Né? Se a franquia tiver uma nota acima de 7,5, ela ganha um selo de excelência. A gente tem mais de 4.000 marcas franqueadas no Brasil. Vanessa, adivinha quantas tem esse selo de excelência? Adivinha quantas marcas que ganharam pelo menos uma nota 7,5 ou mais? Menos de 80 por ano. Caramba. Então a gente está falando aqui de 8% de uma... Imagina que a cada 100 franquias, 8 tiram nota acima de 7,5. Então, como é difícil quem está procurando franquia, por isso que a gente utiliza muito desses prêmios, porque como a nossa nota fica lá 9,8, 9,7, e aí... Então, não acredite na gente, vá olhar esses tipos de indicadores, tire a sua própria conclusão, sabe? E com isso, eu acredito que isso muito atrai as pessoas corretas também. Porque você falou, a tua pergunta original foi como escolher o franqueado? Começa com o marketing. Porque, sabe o que a gente gosta de fazer? É quase que uma venda às avessas. É falando tanto a verdade, é tanto um verdadão, muita gente diz que é o sincericídio, mas eu prefiro dizer, é verdade mesmo. Eu vou falar a verdade para você, olha, muita gente vai te dizer que a reforma, o custo do metro quadrado da reforma vai ser 400, 500 reais. Você pode até comprar, mas depois na prática vê que é 2.000. Então, a nossa planilha já está vendo que é 2.000, direto. Então, se você for ter se for para ter surpresa, que seja positiva. Só que com isso eu dificulto a vida da minha equipe de expansão, eu sei disso. Por quê? Porque se eu sou obrigado a vender somente a verdade, a não maquiar nenhum número, a falar reto como que é o assunto, como é que funciona o negócio, muita gente pode ser que não feche comigo, porque vai se deixar levar pelo canto da sereia. E qual que é o canto da sereia? É aquela de, eu quero faturar horrores montando uma franquia de 5 mil reais. O que tem de gente montando micro franquia que espera ficar milionário é um absurdo. Sim. E não existe isso. As pessoas têm que entender o seguinte, eu quero ganhar 200 mil reais de lucro por mês, legal, eu monto um McDonald's que é 2,5 milhões de investimento. Não vai montar com 200 mil, né? Existe uma lei da proporcionalidade. Eu quero ter um lucro lá de 50 mil por mês? Legal, é uma Influx de 400 mil. Ah, eu quero ter um lucro de 10? Legal, é um Zing de 150. Não tem milagre. Existe uma fórmula aqui, é isso que né? Gente, como você acredita? Eu fui em Balneário comprar um perfume, não sei se viu postando lá no Camelô, o cara virou uma franqueadora. E ele falou assim, pra você montar minha franqueadora, é 200 mil reais. Eu falei, beleza, quanto dá de lucro por mês? Ele falou, 200 mil. Eu falei, não, aí você tá querendo... Mas sabe qual que é o pior? Ele falou assim, seu negócio é muito ruim. Bom é o meu aqui. Eu falei, nossa. Mas por que tanta gente cai em golpe até hoje? Como as pessoas caem nisso? É pela sede de buscar atalhos. Mas não faz sentido nenhum pra uma pessoa que... E por isso que a gente fala. Respira. Eu pergunto pros candidatos, sabe como é que eu vou selecionar vocês? Porque às vezes a gente pergunta isso durante a entrevista. Isso é uma coisa legal. Porque muitas vezes a gente tá tentando vender e ele acha que ele só tá... Eu que vou escolher a franquia. Uhum. Eu já de cara começo. Ó, aqui é uma relação... A gente tá começando um flerte que pode transformar num namoro e depois um casamento. Só que você está avaliando o nosso trabalho e a gente está te avaliando o tempo todo também. Cada pergunta que você faz para mim está sendo avaliado. E sabe qual que é o principal ponto de avaliação para mim? Eu quero ver se você já é um empresário maduro. Não estou falando maduro de experiente, porque a gente vai te ensinar tudo, mas maduro no sentido de conceito de vida. Se você é uma pessoa que está buscando atalho, buscando algo muito milagroso, eu vou descobrir pelas tuas perguntas e você vai ser eliminado daqui a pouquinho no processo seletivo. A pessoa me olha com aquela cara de, nossa, esse cara é brabo, né? Mas eu preciso ser sincero. Assim, se você quer um negócio milagroso, não vai ser aqui. Eu vou até te passar os contatos. Você quer ligar para algumas franquias? Eu vou te passar os nomes aqui, ó. Né? Porque quando a gente joga limpo no processo de marketing, eu vejo franquias que tem uma franquia do Brasil
que fatura 5 milhões. Uma só. Só que ela investiu 3 vezes mais que as outras, porque é maior. E aí tem uma que é menorzinha, que investiu muito menos, investiu lá 50 mil para entrar. E aí qual que é a propaganda franqueadora? Invista até 50 mil e possa ganhar até 5 milhões. Isso mesmo. Ela pegou o investimento que menos performa, sim, com o resultado aqui mais, e aí cria essa expectativa. Aí você vai atrair candidatos errados. Na hora que vai mostrar os números, mostra os números da que tá faturando alto, na hora que vai mostrar o lucro, mostra, né? Isso não existe, né? As coisas... Muito louco, né? Mas é isso mesmo que tá acontecendo. Então, a gente consegue respondendo então, de forma muito objetiva, conversando com o candidato, separando o joio do trigo e principalmente com o nosso marketing. Se o nosso marketing não se deixar levar por essa estratégia de prometer mundos e fundos, eu vou atrair pessoas mais o quê? Conscientes. Né? A gente tem um post na nossa rede de franquia que a gente fala, se você quer abrir só uma cafeteria só para ganhar dinheiro, então nem continue, esse post nem é para você. Né? Agora, você quer impactar a vida das pessoas, quer isso, aí a gente pode continuar conversando. Legal. Né? Eu vou atrair pessoas que têm essa vibe, né? Então começa com o marketing, inclusive. Legal. E pra gente finalizar aqui, Paulo, qual que é a sua perspectiva aí com a fábrica, né? Que eu sei que você é sócia e eu sei que tá acontecendo muita coisa boa. Demais. Qual é a perspectiva aí daqui 2 anos? O que vai acontecer daqui 2? Menina, eu já tô muito animado com o que vai acontecer daqui 3 meses. 2 anos eu não consigo nem imaginar. Porque assim, de verdade, a gente passou por um período de estruturação e de transformação de uma cozinha para uma indústria de alimentos, efetivamente, com maquinário, linha de montagem e tudo mais, né? Então, quando a gente fala em trabalhar com 200 itens dia e agora, no primeiro momento, 3, depois vai para 6, depois 10, né? Assim, a nossa expectativa é que daqui 2 anos, né, no mínimo 20 mil itens dia a gente esteja conseguindo fazer. E aí 20 mil itens dia dá para fazer a conta de quantos folhados que a gente está conversando aqui, né? E aí o que a gente percebeu? Até eu não falei essa parte. Para um negócio dar certo, eu preciso olhar o mercado e entender onde que está a oportunidade. Qual que é o problema que eu vou resolver? Sabe o que a gente percebeu? Por que a gente montou uma indústria? Não foi só porque eu não queria mais o inglês, até porque eu tô lá até hoje. Tenho o sangue verde, tô lá na Influx até hoje, participando de reuniões, eu faço parte, só não tenho mais a minha escola. Mas a gente percebeu que existe em Curitiba e no Brasil como um todo muito salgadinho gostoso de cantina de escola. É uma delícia, mas é cantina de escola. Aquele que você come, parece que você tá em Paris, você fala, caraca, que coisa gostosa. O folhado de vocês é igual ao de Londres. Então. Eu nunca tinha visto aqui no Brasil. E aí você traz algo como esse pro mercado, a gente não tá nem precisando procurar cliente. Teve uma rede grande que me procurou essa semana sem precisar fazer nada. Porque o produto vende por si só. Vocês vão vender para grandes marcas também, né? Que tem várias unidades. É o foco de vocês aí, né? Porque basicamente a gente vai crescendo no café e também, né, no alimento. Eu não posso ter uma indústria onde eu vou fornecer somente para minha rede. Porque eu posso pensar muito maior e ter mais. A única coisa que eu preciso pensar é em diferenciação. Se eu tenho a minha marca aqui, então eu tenho uma linha exclusiva para minha marca, que ninguém compra esses produtos. E aí tem uma outra que eu vou vender para o varejo. Senão eu tô criando um canibalismo dentro da minha própria rede. Isso não faz sentido. Sim. Por exemplo, você já comeu croissant alguma vez? Já comeu nosso alguma vez, já, né? Lá no evento você comeu. Muito bom. Comeu muffin, algum bolinho? Não o nosso, mas algum muffin. Sabe o muffin? Então você junta um croissant com muffin, você tem um cruffin. O que é o cruffin? Já comeu um cruffin? Não sei se eu comi, não. Provavelmente não. É uma receita que vem de Melbourne, na Austrália. Não, então não. E isso é diferenciação. Croissant, muita gente tem. Cruffin, só vai ter ali. Né? Então a gente trazer coisas que esse cruffin você não vai vender para as outras redes. Não, aquilo ali só tem no Zing. Legal. Né? Então, e o franqueado Zing ele já sabe que ele pode ficar tranquilo que só vai ter ali com a gente esse tipo de coisa da nossa fábrica, né? Porque senão eu tiro a diferenciação dele, daquilo que a gente criou para nossa marca. Né? Então, se eu cuidar com diferenciação, posicionamento e storytelling, toda a minha história esteja amarrada e eu não entre em contradição. O que é entrar em contradição? Eu tô querendo criar valor, primeira promoção, primeiro dia do consumidor, baita desconto. Eu tô acabando com a minha percepção de valor. Né? Eu lembro que eu comentei que são 5 formas de diferenciar, eu esqueci de falar a sexta. A sexta é por preço baixo. E tem problema ter preço baixo? Não. O problema é que você está entrando num jogo muito mais de gente grande, muito mais difícil. Né? E pelo menos não foi o jogo. O problema é querer ser tudo para todos. Quer ter preço baixo? Você nunca vai ser visto como excelente, por mais excelente que você seja. Né? Isso aqui é assunto que dá pra gente falar horas sobre isso. Nossa, gostei demais de saber da sua história, muito legal. Que legal, parabéns que legal. Aí por todo esse percurso. Eu espero que você tenha inspirado muitas pessoas, com certeza, inspirou, né? Inspira a gente diariamente. Te desejo muito sucesso aí com a fábrica. Amém.
E daqui a uns tempos a gente vai estar vendo muitos zings por aí. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer. Uma delícia estar aqui com você, com essa energia gostosa aqui, da gente sair daqui energizado, muito gostoso. Obrigada. Tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.